Boa noite, planeta rock and roll. No ar, resenha do Rock 2010. E hoje com meus grandes amigos Silvio Gonzalez e Alex Damasceno. Alex Batera. Então, moçada, depois de muito tempo parado a resenha, estamos de volta com novos ares e vamos bater um papo hoje principalmente sobre a primeira banda punk hardcore de Foz do Iguaçu, que foi a banda Desordem. E vamos falar também um pouco sobre uma galera que agitou essa cidade, chamada Garotos do Subúrbio. É isso aí. Silvio Gonzalez e Alex Damasceno, dá uma boa noite aí pra galera, moçada. Boa noite, pessoal. Boa noite aos ouvintes da Rádio Movimento. É um prazer estar aqui com o Bob, nosso amigo de fé, irmão, camarada. E é um prazer participar do programa do Resenha do Rock and Roll. É isso aí, pessoal. Né, Alex? Isso aí, boa noite. Prazerzão estar aqui. Meu amigo Bob e o Silvio, né? Dinossauros. Eu queria mandar também um saludo a los hermanos argentinos de Alemanha, que socou 4-0 na Copa del Mundo na Argentina. Outra coisa, gente, como a gente vai falar hoje muito sobre o Desordem, eu queria, na verdade, dedicar esse programa de hoje a um grande amigo nosso que faz muita falta, que é o Márcio Schiels, vulgo Fistrick, que fez parte da banda Desordem. E eu queria começar já o programa falando um pouco da entrevista. Eu quero começar pelo Silvio Gonzalez, que foi da primeira formação do Desordem. O Alex entrou um pouco depois, mas eu queria que o Silvio falasse um pouco sobre essa primeira formação do Desordem, quando começou a tocar um punk rock, um hardcore. Fala aí, Silvio, como é que foi essa formação no início da carreira do Desordem? Então, pessoal, a gente era assim, um grupo de jovens, né, que gostava de rock and roll, e de início a gente queria fazer alguma coisa diferente, né, começar aquele sonho infantil, aquela coisa juvenil de fazer o rock and roll, e a gente se ligou, foi mais para aquela linha do punk rock, até porque era uma febre na época, e a gente não tinha assim o domínio do instrumento, né. Mas a gente teve êxito porque a gente pôde formar um grupo, a gente teve uma formação de início assim bem legal. O Bob foi uma pessoa que sempre esteve comigo desde o início, e na primeira formação a gente acabou passando por muitas dificuldades, mas a gente com os amigos conseguiu reunir o pessoal e fazendo alguns covers, e a gente conseguiu evoluir. E lembrando, né, salutar, dar um toque aqui, que na primeira formação a gente tinha como companheiro lá o Patrick no contrabaixo e o Fabrício fazendo a bateria, sempre quebrando tudo, aquela loucura, né, de thrash metal, hardcore, daquele jeito, né, Robert? E aí na sequência a gente foi fazendo, foi ganhando campo, a gente foi ficando conhecido na cidade, era uma coisa nova, e a gente sempre fez uma coisa assim bem assim, com muita alegria, muita descontração. A gente não tinha compromisso muito com aquela coisa assim certinha, entendeu? Porque você pode ver que a linha hardcore e punk rock é uma coisa assim bem mais puxada, né? Aquela coisa de overdrive, bastante overdrive, e as batidas fortes e rápidas, né? E foi isso, né? E na sequência a gente foi ganhando cancha, a gente foi se tornando conhecido na cidade. A gente chegou a fazer alguns shows por aí, em alguns locais. Como o Bailão do Gaúcho. Também. Então, assim, foi muito bem aceito, sabe? E a gente conseguiu reunir, assim, um pessoal que curtia o nosso som, que na verdade a síntese de você fazer música, de você escutar, de você tocar, traz assim um estado de euforia muito grande. E desde o início assim a gente sempre passou dessa linha, né, do rock e tal.
E o Robert pode complementar isso aí, né, Robert? Não, bacana, cara. Hoje eu tô até sou meio suspeito para falar do programa, porque além do entrevistado eu fiz parte dessa banda, né? Como o Silvio falou aqui, nós éramos na época muito jovens ainda, mas foi uma fase maravilhosa da nossa vida que a gente não esquece nunca, né, cara? Eu queria falar também sobre o princípio, na verdade o que originou os garotos, o Desordem, foi uma galera que se juntou para ouvir música punk, que na época era difícil de conseguir, e teve uma galera muito grande que participou disso, que era uma galera chamada Garotos do Subúrbio. O Garotos Fala aí, Silvio. Então, Garotos do Subúrbio foi o primeiro movimento punk da cidade, né? E assim, eu falo com alegria disso porque o pessoal que participou, hoje a gente vê, hoje são todos adultos, pais de família, e assim, era uma coisa bem sadia. A síntese de ser punk a gente não levava assim muito à risca, entende? Era mais uma coisa mais de visual, assim, e também porque a gente ouvia muito as músicas, né? A gente ouvia daquela época, eu me lembro até hoje que o Bob trouxe aquele LP. Primeiro um vinil que a gente ouviu foi o Sub, né? Que reunia ali Cólera, Ratos de Porão, Psicose e Fogo Cruzado. Fogo Cruzado, então, assim... Que eu comprei lá na loja de discos do... Como é que era o sócio do Tomé lá, cara? O Genir. O Genir, exatamente. O Genir, uma galera muito massa, cara. E, bom, galera, eu queria frisar um pouco sobre os Garotos dos Subúrbios, que além do pessoal da banda Desordem, teve uma galera muito grande, inclusive, como ele falou aqui, várias pessoas que são pais de família hoje, como até o André Liana, cara, que hoje é líder aí, que começou com um grupo estudantil, hoje já tá na política, né, cara? Então uma galera muito grande, cara. Se a gente for falar todo mundo, como o Metal, o Moicano, o Raul, tem uma galera muito grande que participou, cara, um pessoal... O Pipe, claro, tá lá em Curitiba hoje. Então, galera, a gente vai dar um breve intervalo, mas antes do intervalo eu queria falar mais uma última coisa, que no dia 8 de outubro de 2010 está confirmadíssimo Rush no Brasil, e depois no dia 10 em São Paulo, no Rio de Janeiro, cara, um mega show no Brasil, imperdível. Galera, a gente vai agora relembrar um pouco do repertório do Desordem. Vou fazer um bloco agora com 4 músicas daquela época que a gente ainda fazia punk, rock e hardcore. Mais pra frente vai rolar uma coisa mais rock and roll que a gente tocava, e também vários clássicos do rock internacional que vão rolar daqui a pouco, gente. Não percam, que vai ter muito rock and roll na sequência. Então nós vamos agora de o que iniciou o movimento punk de Foz do Iguaçu com a música da banda Inocentes, que chamava-se Garotos do Subúrbio. Na sequência, uma música da banda Cólera, Medo. Depois, Garotos Podres com Miseráveis Ovelhas e Replicantes com Surfista Calhorda, cara. Só músicas que faziam parte do repertório da fase inicial do Desordem. Valeu, moçada, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouco de resenha.